States, United States of America. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que nós temos o pastor Uso como amigo, um filho, tudo de bom para a vida dele, Pai. Que ele seja usado nessa noite de maneira poderosa para falar conosco. Use a sua humildade, sua simplicidade, seu amor, fé dilatada, de uma maneira poderosa nessa noite. Glória a Deus, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus bem alto aí. Eu quero pedir um favor para vocês nessa noite, eu posso? Estenda suas mãos para cá em direção à minha vida. Você vai me abençoar. Você vai abençoar a minha casa, a minha família, o meu lar, amém? Enquanto você está me abençoando aí, Deus ele vai suprindo a sua necessidade, a necessidade da tua casa, tudo aquilo que você tem pedido a Ele em oração. Eu recebo, Deus, oração de Deus. Espírito Santo, eu não posso fazer nada se não vier do alto. Eu não posso fazer nada se não for o Senhor através da minha vida. Glória a Deus. Amém, igreja? Deixa eu falar algo para vocês aqui. Isso que vocês estão vendo acontecer esta noite é a realização de um sonho. É a realização de um desejo. Há uns 5 anos atrás eu estava aí no corredor cooperando e eu via pastores do Rio de Janeiro, São Paulo, de outros estados. Eu falava, meu Deus, eu não aceito isso. Vindo pastores de outros estados para pregar dentro da minha casa. Eu comecei a orar a Deus, falei, não, eu quero um dia eu vou conseguir. É o meu sonho, Senhor. É o meu desejo. É o desejo do meu coração. Mas, igreja, existe um tempo de preparo na vida do homem. Existe um tempo em que Deus ele prepara o homem, ele capacita o homem e coloca onde o homem deseja, aonde o seu coração almeja. E há mais ou menos um mês atrás, eu procurei o bispo, falei, meu bispo, eu preciso de alguns temas sobre a escatologia do Senhor. E ele falou, não, eu preciso falar com você. Você vai ser um dos preletores da festa. E meus olhos enchiam de lágrimas, igreja. Porque eu sirvo a um Deus que realiza sonhos. Eu sirvo a um Deus que realiza os nossos desejos. Mas eu entendo o que Paulo diz. Deus, ele realiza o nosso desejo. Não é para os nossos próprios deleites. Deus, ele realiza os nossos desejos para a obra dele. Igreja, Deus ele nunca vai lhe dar nada para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos. Tudo que Deus te der é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E não desista dos seus sonhos, não desista dos seus desejos, mas coloque em Deus na frente de tudo. Um dia eu estava sentado aí em um dos cultos escatológicos que o bispo ele, até hoje, e eu era apegado a uma coisa chamada videogame. E minha esposa, mulher de oração, ela orava, Senhor, queima esse videogame. Porque o que me afastava de Deus, igreja, era o bendito do videogame. Aí o varão chegou para mim e falou, Lúcio, quando eu era menino, eu fazia coisa de videogame, é coisa de menino. Na quinta-feira, eu cheguei em casa, tirei foto, coloquei na OLX. Sexta-feira de noite,
O cara já foi lá em casa comprar o videogame. Sábado, meio-dia, todo o dinheiro que eu vendi o videogame, eu falei: filha, nós vamos almoçar no shopping, nós vamos gastar todo esse dinheiro no shopping. Mas só que Deus, ele despertou algo no meu coração. Eu separei uma parte do dinheiro para comprar livros, para investir na minha vida espiritual. O primeiro livro que eu comprei, que eu li, o livro Evangelho, foi sobre a reforma protestante. Igreja, e de lá para cá, eu passei a amar, eu passei a me dedicar mais à leitura. Eu tenho uma estante lá em casa cheia de livros. Alguns livros, quem chega lá em casa tem acesso na sala. Mas tem os livros que é particular meu, e só quem tem acesso é eu e a minha esposa. Invista na sua vida. Aquilo que te prende na terra, dê fim. Invista na sua vida espiritual. Se é um videogame, se é alguma outra coisa, dê o fim. Invista na sua vida espiritual. Amém, igreja? Hebreus, capítulo de número 3. Descuide, pastora Cássia. Obrigado pela confiança. Obrigado por acreditar não somente em mim, mas também na minha esposa. Confiar em nosso ministério, confiar em nosso chamado. Ter dado confiança em nós, fechar os olhos e falar: ajoelhe aqui, meus filhos, que hoje vocês vão ser separados da pastora. Obrigado de coração. Que Deus honre, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Eu estava, durante esses 15 dias de festas, os pastores que passavam aqui falavam, né, do início da obra, como era. E eu não participei da construção desse templo. E existe uma fruta, que eu acho que o nome dela é tâmara. E essa tâmara, ela demora mais de 10 anos para poder dar o seu fruto. Ou seja, às vezes quem planta a semente da tâmara não vai conseguir usufruir dos frutos. Algumas pessoas que passaram por aqui já estão com Cristo Jesus. Deus já tomou para si. Eles não estão aproveitando, usufruindo desse momento que nós estamos. Eu falei, muitos não conseguiram tirar o proveito, mas eu estou conseguindo tirar o proveito. Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Todos acharam? Se preocupem não, eu vou ser como um samurai. O samurai é objetivo e rápido. Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação, aonde? No deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram com 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o igreja. O tema central é sobre exortar-nos uns aos outros. A primeira coisa que passa na nossa mente quando fala que a palavra hoje foi de exortação. Quando você chega em casa,
Você diz, foi de exortação, a palavra foi de cajado, a palavra foi dura, o bispo, a pastora, desceram o cajado na igreja até as horas. Mas a nossa mente, quando fala de cajado, existe um princípio muito grande, que nós pensamos que o cajado é utilizado para ferir as pessoas, que o cajado é utilizado para machucar as pessoas. O Senhor e a pastora foram lá em Israel e com certeza devem ter presenciado alguns pastores de ovelhas. Todo pastor de ovelha, ele anda com esse objeto que nós chamamos de cajado. O cajado, ele tem duas extremidades. Quantas extremidades, igreja? Duas. A primeira extremidade é onde o pastor ele se apoia para subir, para descer montanha. E é essa extremidade que ela parece uma lança, ela é reta. E essa primeira extremidade que o pastor utiliza é justamente para guiar as ovelhas e para defender as ovelhas dos inimigos, defender as ovelhas do lobo, defender as ovelhas de qualquer animal que venha tentar matar a sua própria ovelha. A segunda extremidade do cajado, a sua ponta ela é curvada. É onde o pastor apoia as suas mãos para poder andar, para poder segurar. E essa extremidade curvada, ela é utilizada com alguns objetivos. O primeiro objetivo é utilizado para que quando a ovelha estiver fora do alcance da mão do pastor, o pastor vai usar o cajado como um suporte para onde as suas mãos não podem ir. O cajado ele vai até as juntas das ovelhas e puxa a ovelha com o cajado. A ovelha ela é um animal que tem limites. A sua visão consegue enxergar entre 8 até 10 metros de distância. A ovelha não consegue enxergar 11 metros de distância. Ou seja, toda ovelha ela tem uma visão limitada. Bispo Willis, pastora Cássia, posso pedir um favor assim nesta noite? Me empresta um cajado. Posso? Confia? A ovelha é um animal limitado. E às vezes a ovelha quer ir aonde ela não consegue enxergar. A ovelha ela precisa do seu pastor para ser direcionado, para ser direcionada. Vou falar com Deus para os pregadores. Isso aqui é só introdução. A ovelha tem uma visão limitada. Ela precisa do seu pastor para ser guiada. A ovelha é um animal tão carinhoso. A ovelha é um animal dócil. João 10 diz que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. As ovelhas, ela sente o cheiro do seu pastor. Mas existe algo que é um dos inimigos da ovelha, que é a estação que nós conhecemos aqui como o verão. O verão é um inimigo para o pastor. O verão é um inimigo para as ovelhas. Por quê? Primeiro, a ovelha ela tem uma facilidade muito grande de extrair carrapatos. E os carrapatos começam a entrar nos ouvidos e no nariz. Por que no ouvido? Para impedir que as ovelhas escutem a voz do seu. E por que no nariz? Para impedir que as ovelhas sintam o cheiro do seu. O carrapato não se preocupa com a visão da ovelha, porque sabe que a sua visão é uma visão que tem limites. O índice de pessoas que se afastam do evangelho na estação do verão é grande, porque existe carnaval, existe ensaio de verão, então a atração do mundo é muito grande. Mas para os fiéis ao Senhor, que independente da estação, de verão, inverno, outono e primavera, são firmes. Mas existe um outro animal. Mateus 25. Jesus ele conta uma parábola que naquele grande dia o pastor vai estar
das ovelhas e dos bodes. Isso é só introdução. Os bodes, eles não escutam ao seu próprio dono. Os bodes, eles são avarentos. Os bodes, eles são teimosos. Os bodes, eles fazem tudo que vier na sua cabeça. Irmãos, a ovelha é um animal tão dócil que quando o seu dono, o seu pastor se aproxima, ela fica paradinha. Porque a intenção do pastor é tirar os frutos da ovelha. E quais são os frutos da ovelha? A ovelha, ela produz algo que se chama lã. E quando o pastor está tirando a lã da ovelha, a lã, ela fica paradinha. A ovelha, ela não se move. A ovelha, ela não se movimenta, porque ela entende que é necessário que o seu pastor remova a sua lã. Porque quando o pastor, ele remove a sua lã, vai nascer uma lã nova. Eu acho que a igreja não entendeu. Quando o seu pastor lhe chama para a exortação, é porque ele quer tirar a lã velha. É porque ele quer tirar a lã velha e venha nascer uma nova lã. E o bode, ele é tão teimoso que ele vai bater na sua própria cabeça. Mas existe um remédio que os pastores usam para sarar as ovelhas do carrapato, das doenças, que é chamada de óleo. Salmo 23, o salmista declara que o seu cajado e a sua vara me consola. O cajado não é instrumento para bater. O cajado não é instrumento para ferir. O cajado e a vara é instrumento para consolar. Irmãos, exortação é um dom. Nem todos têm o dom de exortação. Romanos, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8, Paulo fala: aqueles que ensinam, se dediquem ao ensino. Aqueles que exortam, exortem mesmo. Paulo, ele fala para Timóteo. Existia algo acontecendo onde Timóteo estava pastoreando, que eram as fábulas, as vãs pregações. Existiam os sofistas, o sofismo. Existiam aqueles que pregavam aquilo que a palavra de Deus não estava condizente. Vãs sutilezas, filosofias vãs. E Paulo chama Timóteo para uma exortação. Timóteo, você precisa exortar. Porque se você não exortar, igreja, entenda uma coisa: a falta de exortação vai produzir algo na sua vida. Paulo diz para Timóteo: se você não exortar, as pessoas vão começar a ter comichões no ouvido. E elas vão estar dando os seus ouvidos às fábulas. Por isso que toda exortação, ela tem que ser com paciência. E toda exortação, ela tem que ter base doutrinária. Mas exortação é um dom, sim. Existem pessoas que querem exortar, mas Deus não deu esse dom a ela. Existem pessoas que querem exortar, mas Deus não te deu esse dom. Igreja, 1 Tessalonicenses, Paulo, ele começa a exortar a igreja de Tessalônica: não se preocupem, nem o dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar a tua igreja, mas exortem mutualmente uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 14 que nós lemos, eles estão direcionando a exortação lá em Êxodo, no período em que Moisés foi levantado por Deus, em que Deus tinha prometido através de Abraão uma terra que emana leite e mel. Pastor Tiago, que ele foi bem sucinto terça-feira, quando ele falou sobre a vida de Moisés. Deus, ele escolheu, Deus, ele chamou Moisés com um propósito. Enquanto Moisés, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Deus aparece a Moisés
em uma sarça ardente, falando: Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim. Você vai ser o libertador, vai tirar o meu povo da terra do Egito e vai levá-los para uma terra que emana leite e mel. Igreja, a primeira dificuldade que o povo teve foi se deparar com o mar vermelho. E agora, Moisés, a primeira exortação que Deus traz é: diga ao povo que marche. Quando eles atravessaram, eles começaram a se questionar: e agora, Moisés, não tem água, estamos com sede, os nossos animais estão morrendo. Deus chega para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado. Toque na rocha e a rocha vai sair água. Tocou na rocha, saiu água, e o povo saciou a sua sede. Segunda vez, o povo começou a questionar Moisés: Moisés, estamos com fome, estamos com sede. Era melhor que a gente estivesse lá no Egito, porque estando no Egito não faltava comida, não faltava nada. A nossa família era alimentada, os nossos animais eram alimentados. A primeira coisa que a ovelha não, que o bode, ele vai pensar é: se aqui não está tendo o que eu quero, eu preciso retornar para o Egito. Se aqui não tem o que eu quero, eu preciso retornar para um lugar que tem tudo que eu queria na mesma hora, que era o Egito. Mas, igreja, Deus, ele prometeu algo ao seu povo, que era uma terra que emana leite e mel. E o povo questiona: olha, é melhor levantar os outros líderes, outro líder no lugar de Moisés. Existiam dois jovens chamados Josué e Caleb. Enquanto tem uma geração, quando vê uma dificuldade, quer retornar, existe uma geração que, quando vê uma dificuldade, se rasga na presença de Deus, rasga a sua veste na presença de Deus. As pessoas dizem que essa geração é a geração da depressão, da crise de ansiedade, sim, mas é uma geração que tem rasgado o seu coração na presença de Deus. É uma geração que tem se lançado a cada dia mais na presença de Deus. E Josué e Caleb rasgam as suas vestes. Que geração você é? Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Igreja, um amigo me perguntou: Roosevelt, o que Deus ele quer de nós? O que Deus ele quer de nós? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas para querer agradar a Deus. A gente se preocupa com tantos detalhes para agradar. Isso é ruim? Não, não é ruim. Porque o nosso Deus ele é um Deus de detalhes. Mas além disso, Deus ele só quer ser Pai. Deus ele só quer ser Pai. Deus ele só quer cuidar do seu filho. Deus ele só quer lhe abraçar, assim como ovelha se sente abraçada quando o seu pastor está próximo. Quando Deus promete, ele cumpre. A terra de Canaã que emana leite e mel, Deus diz: olha, vocês vão chegar lá. Jesus estava com os discípulos e disseram: olha, vamos para outra. Irmãos, Jesus em nenhum momento ele disse que vai ter tempestade, que vai ter vento forte. Se Jesus revelar para você o processo que você vai passar, você nunca vai querer passar, entrar no propósito que ele tem para a sua vida. É por isso que ele não revela o processo, mas ele revela o propósito. Olha, independente de vai ter vento forte, vai ter chuva, mas eu vou estar lá e nós vamos passar para outra margem. Independente de chuva, independente de trovoar,
te dar o que der, mas Jesus diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Quando Jesus diz: eu estou contigo, eu me apego nisso, independente do que acontece, irmão. Jesus está no quarto. Existe algo chamado de Canaã terrestre. Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei para o Pai vos preparar um lugar. Vai chegando no seu gosto. O que Deus prometeu para o povo hebreu foi uma Canaã terrestre. Igreja, Canaã terrestre. Deus prometeu aos hebreus uma Canaã. Canaã. Mas o que Ele me prometeu, o que Deus me prometeu. Bill Johnson. Quem já ouviu falar de Bill Johnson aqui? Levante a mão. Bill Johnson, a sua mulher morreu em um dia. No outro dia, pastora Cássia, Bill Johnson chega no altar, abre a sua Bíblia, e a igreja para olhando para Bill Johnson. Ele não está vivendo o luto dele. A esposa dele morreu ontem. Bill Johnson pega o microfone e ele diz: essa é a única vida que eu adoro doente. Essa é a única vida que eu adoro dificuldade. Essa é a única vida faltando pão. Essa é a única vida faltando água que eu adoro. Mas existe uma Canaã celestial. O que Deus prometeu aos hebreus foi uma Canaã terrestre. É por isso que Paulo diz em Tessalonicenses: exortai-vos uns aos outros, porque nós não sabemos nem a hora e nem o dia que o Pai vem. Paulo diz: olha, Ele virá como um ladrão. Os mortos ressuscitarão primeiro. Isso aqui eu aprendi na aula de escatologia toda quinta. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Mas o que Deus prometeu àquele povo foi uma Canaã terrestre. Mas aquele povo duvidou daquela terra. Existe um homem chamado Jetro. Êxodo capítulo 18. Aqui é para culto de família. Eu vou abrir um parênteses para culto de família. Posso, igreja? Jetro tinha escutado de tudo que Deus tinha feito na vida de Moisés. Mas nem a mulher e nem os 2 filhos de Moisés estavam com Jetro. Chega para Moisés e diz: aqui a tua mulher e os seus 2 filhos. Varão, quando você casou, você disse: na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Ei, independente de luta, a sua mulher vai estar do teu lado. Independente de pobreza, a sua mulher vai estar do teu lado. Mas por quê? Foi ela que Deus te deu. A minha esposa, ela não desistiu de mim. Ela vinha para a igreja, para os cultos. Ela participava da intercessão. E quem recebia as cartas era ela. E o que é que eu estava fazendo em casa? Jogando videogame. Ei, se liberta disso aí, varão. Apóstolo Luiz Hermínio, ele disse: olha, se você não consegue ouvir o Espírito Santo, escute a sua esposa. Porque a esposa, ela é a sua auxiliadora. Mas como assim escute a sua esposa? Quem aqui não conhece a história de Naamã? A Bíblia diz que Naamã era um homem forte, Naamã era um homem guerreiro, Naamã era um homem que vencia as batalhas. Porém, quando Naamã saía de casa, Naamã saía com as suas
quando Naamã chegava em casa, Naamã tirava as suas armaduras. E quem via as lepras de Naamã, com base no livro de Levíticos, o homem leproso, ele não poderia andar em comunidade. O homem leproso não poderia andar com pessoas. O homem leproso, ele teria que estar afastado do arraial. Jesus, ele passou pelo leprosário. Ele teria que estar afastado do arraial. Suas roupas rasgadas, a sua cabeça coberta, e ele teria que estar gritando: impuro, impuro, impuro. Mas Naamã, ele escondeu a sua lepra até o dia que tinha uma mulher de Deus dentro da casa dele. Fechou para culto de família. Vamos voltar. Isso aqui é só condição. Irmãos, eu amo servir a minha casa. Eu amo servir a minha igreja. Eu prefiro estar aqui e servir a minha casa do que outras igrejas. Se você chegar para mim e perguntar: Russo, quais foram outras igrejas que você já ministrou? É tudo arvoredo. Outras que foram caminho das árvores, mas eu prefiro estar aqui na minha casa, com os meus irmãos. Que o que der para você, dá para mim. Está tudo junto aí. Já foi. Mas Deus, voltando aqui, Deus, ele prometeu uma Canaã terrestre, aonde emana leite e mel. Igreja, Apocalipse capítulo 1. João, ele estava preso na ilha de Patmos, e de repente ele foi arrebatado aos céus. Resumindo, ele viu no meio dos candelabros. Isso aqui parece um candelabro, estou me sentindo no céu. Esse negócio. Um parecido com o filho do homem, seus olhos como fogo, os seus cabelos mais altos do que a neve, nas suas pernas, os seus pés eram como um latão de luz reluzente, nas suas mãos saíam raios e trovões, e na sua coxa direita, estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 21. Versículo de número 10. Olha o que diz, igreja. Moisés mandou o quê? Na Canaã terrestre, meu bispo? 2 espias, Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb chegam para Moisés e falam: olha, a terra é boa, a terra produz, porém tem os amalequitas lá dentro, tá? Mas isso aí é de menos. Mas só que Deus, ele prometeu à igreja uma Canaã celestial. Apocalipse 21, versículo de número 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quem foi que viu? João, ele foi o nosso espia. João, ele viu, ele foi arrebatado em espírito, e ele viu a cidade, a nova Jerusalém, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos do filho de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vinho puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das pérolas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como um vidro transparente, e nele não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, seu
portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Igreja, fique de pé em nome de Jesus, igreja. Feche os olhos em nome de Jesus. Comece a orar. João, ele foi o nosso espia. João, ele viu e ele testemunhou para nós como é a cidade que Deus nos prometeu, a Canaã celestial, a nova Jerusalém, que foi prometida para aqueles que permanecerem firmes, que permanecerem fiéis até o fim, aqueles que permanecerem no propósito de Deus, é claro.
em direção à sua casa agora, nossa. Em nome de Jesus, vai estar orando agora pela sua casa, pelo seu lar. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Pai. Nosso querido, em nome de Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que nos escolheu e nos marcou. Deus que mandou os anjos guerrear por nós. Deus que mandou Miguel que ao encontro vai atender o pedido de Daniel pelo povo que estava falando sobre o pecado e pedir perdão. Deus, neste momento, nos colocamos nesse momento como filho. Pai, te pedindo perdão pelos nossos atos, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Ó Senhor, vai agora, Pai, na direção da nossa casa, na direção dos nossos filhos, porque, Pai, Josué, quando viu tanta situação, ele disse, meu Pai, em Josué 24, não importa o que esteja, o inimigo mostrando para nos buscar. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Deus, e enganhados, o Senhor testificou que no Senhor Jesus e será salvo nós e nossa casa. Por isso, ó Deus, nós te pedimos agora, vai buscar nossos filhos, salvar nossos maridos, nossa parentela, porque foi comprada com sangue do Filho de Deus. Senhor, obrigado por esta noite, porque sabemos que o Senhor enxuga nossas lágrimas, contempla nossas histórias e nos chama como filhos. Ah, Senhor, ah, papai, eu não quero ver a distância de um servo e um Deus, mas eu quero ver a proximidade naquele dia de pai e filho, porque foi assim que o Senhor nos chamou como teus filhos, nos chamou como amigo. Então, papaizinho querido, nesse bairro, vai, Senhor, não só na casa dos que estão aqui, mas casa, um rebuliço santo em toda a extremidade desse lugar. E como valente, traz teu povo para a tua casa, em nome de Jesus. Paizinho querido, tu, meu Pai, vem ao nosso encontro, derrama de unção dobrada, nos toma nas tuas mãos, carrega no teu colo e luta por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta rica palavra. Pai, em nome de Jesus eu te peço, repreenda neste momento o devora nova palavra, para que nós todos só possamos ser alimentados conforme a tua santa vontade. Traz nossa família cativa a ti, traz para a tua presença. Eu te convido, ó doce e amado Espírito Santo, que continua intercedendo por nós, pela tua misericórdia, porque nós pedimos o desejo do nosso coração, mas tu, Senhor, sabe as nossas verdadeiras necessidades. Obrigado, Senhor, obrigado pela nossa família, obrigado